notar, politicamente era bastante conservador. E era. Mas não vamos esquecer o Fernando Pessoa por um bocadinho, pelo menos. Nós estamos aqui juntos para conversar um pouco à volta de um livro, o Quimamoenho, que está ali, para quem quiser comprar, do meu querido amigo Eugênio Monteiro Ferreira. O livro é simplesmente interessante e tem muito a ver com uma geração que eu reputo de central em relação às questões angolanas e à temática angolana. E ele falará sobre esse assunto e depois falaremos também sobre a guerra colonial, porque não é possível desenvolver o processo sem começar ali no princípios do século XX e ir chegar às razões da guerra colonial, no caso, e à luta pela independência de Angola, e de Moçambique, e de Cabo Verde, e da Guiné, e de São Tomé. E nessa temática eu peço imensa desculpa a algumas pessoas, provavelmente irei ser, no mínimo, polémico e no mínimo algo provocador, sobretudo ao meu querido Alberto Neto, peço mil perdões se isso acontecer, e estarei, obviamente, ao dispor de ouvir todas as opiniões e as suas também, sobretudo. Portanto, vou passar a palavra, portanto, ao Eugênio Monteiro Ferreira para fazer o lançamento do livro dele, mais uma vez, e grato ao editor, por acaso, por estar aqui connosco. Bem, um ponto prévio sobre isto. Isto é uma reflexão 50 anos depois do 11 de novembro de 1975. E é uma tentativa de tentar articular duas coisas que se opuseram e deram um mau resultado. Ou seja, uma coisa é a história da Angola histórica, como é que Angola se constituiu, a partir de quando, até 1974, e o que é que aconteceu depois. Portanto, logo aqui há um choque, e o choque viu-se, foi um choque violento e resolveu-se da maneira como foi resolvido. Porquê? Porque há duas formas de verificar ou de ver como é que as coisas se processam. No caso de Angola, eu acho que é completamente diferente do conjunto dos países, principalmente os países ao sul do Saara, mesmo que possa meter, neste caso, o Egito e Marrocos e outras coisas assim, em determinados aspectos, mas onde eu quero chegar é que há duas formas de ver o problema do desenvolvimento dos países, de quaisquer países. O estabelecimento do Estado moderno foi feito mais ou menos da mesma forma em qualquer lado do mundo. País económico, espaço social que se desencadeou e o poder político que foi centralizando vários poderes existentes. Tudo isto é mais ou menos genérico em qualquer lado, em termos de Estado moderno. Acontece que, e é a primeira diferença, e é uma diferença radical, é que, para mim, há Estados que entraram na modernidade, e quando eu estou a falar em modernidade é a transição para o capitalismo, a transição para o assalariamento, seja o assalariamento de que forma for, imposto pelo Estado ou ultraprivado. O que é que aconteceu com este processo todo? Para mim, no caso da maioria quase completa dos países africanos e uma parte dos países asiáticos, houve de facto, é factual, uma descolonização efetiva neste processo normal que é colonização, colonialismo, descolonização. Mas para mim parece-me que, principalmente países anglo-saxónicos, para mim não me fizeram descolonização nenhuma. E se formos a falar, por exemplo, em todos os Estados americanos, nem de expressão portuguesa, nem de expressão espanhola, não fizeram descolonização nenhuma, do meu ponto de vista. Portanto, há logo aqui um corte ao nível dessa transição para o capitalismo, em que há países que fizeram descolonização e há países que não fizeram descolonização. Fator importante é que a maioria dos países que não fizeram a descolonização, pelo menos durante uma época, foram os principais países mais desenvolvidos do mundo.
em termos económicos, em termos políticos e, com uma expressão bem importante, com democraticidade em determinados aspectos. Portanto, como é que eu faço a ponte entre isto que eu estou a acabar de dizer, que é quase o fim da descolonização no caso de Angola, e o Quimamonho? Para simplificar, acho que é o seguinte: em Angola, a partir dos anos 10, um pouco antes até já com o Paiva Conceiro, e depois com o Norton de Matos, as raízes do Estado moderno estão ali colocadas. Até teoricamente foi feito através de um senhor chamado José de Macedo, que fez um livro sobre o que é que ele considerava que podia ser a Angola moderna. Ora, o que é que acontece nesta altura? Acontece que há pessoas como o Quimamonho, que até vão buscar este nome, ele próprio empola o seu nome, porque diz que é um estranho, é uma coisa que não é normal, não é usual no sítio onde ele vive. E o que é que acontece? Acontece que, primeiro, economicamente, o que é que se passa em Angola? Passa-se uma transição para o capitalismo, uma transição para o assalariamento, de uma forma violenta, de uma forma violenta, portanto, o assalariamento, através de assabarcamentos e através de uma expressão simples que a pessoa pode, para tentar resumir, é uma espécie de destruir o que existe, no caso concreto do Hinterland de Luanda, por exemplo, que é o livro que tem a ver com o Custódio de Azevedo, é destruir para colocar lá uma coisa nova. O que é que acontece? Destrói-se uma parte dos terrenos que existem e das produções que existem, dos naturais da terra e de colonos que já existiam, e de outros naturais da terra. E o que é que se coloca lá? Toda a gente conhece no futuro a Companhia do Açúcar de Angola. Vai substituir, através da Fazenda Tentativa, principalmente, na parte norte do Hinterland de Luanda, depois em Benguela vai acontecer a mesma coisa. Portanto, aparece a produtora capitalista, assalariada, exportadora, em cima de quem? Em cima dos proprietários rurais que tinham a sua... ainda estavam nas relações sociais formalmente o tributo, era um tributo formal, muitas vezes também tinha a ver com a produção escrava, etc., etc., de todo o tipo de gente. Estou-me a referir apenas ao Hinterland de Luanda, no que diz respeito ao Custódio de Azevedo e àquilo que ele fez. Ora, em termos económicos, sociais e políticos, o que é que ele fez? Foi uma das pessoas que resistiu a essa forma de atuação violenta, mas com um pequeno pormenor. Ao contrário dos urbanos de Luanda, dos urbanos de Benguela e de outros urbanos, na sua maioria, tinham uma forma de agir muito concreta, muito decidida e em articulação com o próprio poder republicano que se implantou, com gente progressista da própria República. Não só formaram, constituíram, desenvolveram até 1922 a Liga Angolana. Portanto, toda esta gente se juntou, através de quê? Aí já passamos do aspecto económico para o aspecto social, que é o Norton de Matos implantou uma coisa chamada desenvolvimento separado. E o que é o desenvolvimento separado? É, na prática, dizer aos filhos do país que mais ou menos controlavam certos aspectos do funcionalismo público e certos aspectos urbanos de Luanda e de Benguela, é dizer, vocês, quem manda agora somos nós, vamos mudar de regime, não é só a República, é também, teoricamente, liberalismo, e o liberalismo deu barbárie quase, mas, ao mesmo tempo, disseram o seguinte, mas está aqui, vocês organizam-se, formem a Liga Angolana e nós estamos deste lado com a nossa economia e com o nosso pluralismo, mas vocês organizem-se politicamente.
essa tentativa de organização demorou até 1922, quando o Norton de Matos voltou, acabou com aquilo tudo. Esta transição, mais ou menos de barbárie, em termos económicos e sociais, o que é que foi dar? Foi dar, em termos políticos, algo bastante interessante, de um certo ponto de vista, mas muito negativo de um outro ponto de vista. O que é? Foi aparecer a ditadura, em 1926, com o poder militar, e depois um autoritarismo absolutamente cristão, de domínio católico urbano e protestante, estou a chamar assim protestante porque eram várias as organizações, em termos rurais e camponeses. Ora, é aqui que começa o ponto de vista do Custódio de Azevedo, que tinha no seu concorrente, no seu chefe, até mais ou menos chefe, chamado, que era o Narciso Espírito Santo. E porque é que eu estou aí buscar isto agora? É para comparar o aspecto económico, o aspecto social e depois a sua expressão política desta conexão entre a economia e o aspecto social. É que estes dois indivíduos não só não foram pelo caminho do Jornal Angolense e da Liga Angolana, mas foram por um outro caminho, acompanharam o desenvolvimento separado. Fizeram esse acompanhamento, mas com um ponto de vista que achei bastante interessante, que é, principalmente o Custódio de Azevedo disse-o várias vezes, principalmente nestes artigos do Quimamonho. Nós queremos continuar com as nossas produções, queremos continuar com o nosso território, com os nossos terrenos e continuar a produzir. Não nos metam, não venham para aqui e destruam isto que nós temos. Mas vocês vão para a cidade, vão para o urbano, industrializem o país, industrializem a terra, ou então vão para outros sítios que não o nosso lugar. Ou seja, primeiro, aceitação da indústria, entre aspas, que vinha de fora. Aceitação dos colonos que vinham de fora, mas não no nosso sítio onde nós estamos. Ora, esta perspectiva e essa integração nesse desenvolvimento separado deu alguma progressão ao nível da expressão política, mas a este nível, que é a relação de conflito que passou a haver desde essa altura, desde logo 1910, das ligações mais ou menos clandestinas que havia entre maçons que vinham de Portugal, Norton de Matos e outros, com aquilo que depois veio a ter algum nome, algum relevo, chamado os caribecas. Só que esta questão, portanto, aquilo que eu estou a chamar de barbárie entre 1910 e a implantação da ditadura, há não só este confronto social entre curibecas e maçons, mas o mais importante, há este confronto a nível do próprio poder. Exemplo, o Sidónio Pais, Sidónio Cardoso da Silva Pais, era maçom também e é o presidente rei. É o indivíduo que dá o golpe de Estado para pôr as coisas em ordem. É a primeira tentativa de pôr as coisas em ordem logo em 1918. Agora parece que dá aí outra que é mesmo, não quero. Mas pronto, indo um pouco mais depressa, porque onde eu acho que o simbolismo principal disto tudo, que tem a ver com o Custódio de Azevedo, para resumir tudo, é que o Custódio de Azevedo, e aí eu faço a ponte com aquilo que o Joffre pôs como bandeira para esta reunião, que é cidadania angolense e guerra colonial. Pegando na cidadania angolense, o Custódio de Azevedo, nesta forma de expressão, Liga Angolana de um lado, e depois pessoas do jornal angolense de um lado, e pessoas como ele e o Narciso Espírito Santo, que é de origem Canção Tomense, no jornal A Verdade, o jornal Verdade, que tinha uma posição de apoio a esse desenvolvimento separado. O principal disto tudo é que
quando, de tudo aquilo que está escrito, a conclusão disto é que para ele se definir naquele meio, entre os angolenses, que a partir do começo dos anos 10 vão ser mesmo definidos como angolenses, em termos de direito, tal como, por exemplo, na economia também vai aparecer a substituição do imposto de cobata pelo imposto indígena, portanto, tem a ver com o desenvolvimento separado, os indígenas e os outros. O Custódio de Azevedo vai se definir não como angolense, como a Liga Angolana, como Manuel Van Dunen do Jornal do Angolense, vai se definir como angolano. Eu sou angolano, eu abranjo-os, eu aceito, nós que estamos aqui, e aceito aqueles que venham, que trouxerem as indústrias e desenvolvam o país. É como ele se classifica. Portanto, para mim é simbólico ele defender-se como angolano e não como angolense. Isto, para mim, tem um aspecto bem importante, que é o seguinte: tudo aquilo que, volto a repetir, aquilo que nós falamos, que eu falei sobre barbárie entre 1910 e a implantação da ditadura, o que é que vai acontecer? Na ditadura, com o autoritarismo cristão que eu falei há bocado, qual é a ideologia? Nacionalismo. É o nacionalismo imperial, a partir de cima, que impõe até a ideologia nacionalista, com os seus assimilados. Ou seja, o nacionalismo é este, o padrão cultural é este, e o resto é tudo assimilado. Portanto, é essa ideologia nacionalista que começa a ter força, e uma força bastante grande, não apenas, no caso de Angola então é flagrante, mas ao nível do conjunto do Império Português. E se há diferença, do meu ponto de vista, normalmente aquilo que se costuma dizer é colonização, colonialismo, descolonização, mas a maior parte de tudo, dos países, dos territórios onde isto acontece, a maior parte deles não acontece o que acontece com o governo português e com o Império Português, que impõe o nacionalismo. Nos outros sítios, as coisas são mais ou menos imperiais, nada contra, quer dizer, ao nível da argumentação, o imperialismo é similar em todo o lado, só que no caso português existe o nacionalismo imposto, ligado ainda por cima àquilo que já vem de trás, que muitas vezes é formal, que é o autoritarismo cristão, principalmente católico. Esta combinação tem uma força brutal, muito grande e com aspectos positivos e negativos, no caso de Angola, do meu ponto de vista. Portanto, aquilo que... E aí agora faço a ponte à guerra colonial, porque se isto impõe às pessoas um determinado ponto de vista que eu posso chamar de angolanidade, porque existe principalmente a partir de 1930 e do dia 20 de março de 1930, que é onde existe um grande confronto entre várias fações, onde vamos a ver, e aí há um pequeno pormenor, este pormenor acho que é importante, que é este. Uma das pessoas que é considerada como um dos primeiros 3 fascistas portugueses, que é o Filomeno da Câmara de Melo Cabral. Fifi. O Fifi, portanto, o golpe dos Fifi, é o indivíduo que não só está metido nesse 20 de março de 1930, de um dos lados, como a grande luta que existe de confronto nesse 20 de março é entre gente adepta da democracia, do retorno à democracia, e gente ultranacionalista que apoia o Fifi, que apoia o Filomeno da Câmara. Ora, este confronto é apoiado por gente africana, principalmente chamada gente africana, porque é gente não branca, gente mestiça, gente negra, muitos raros, muita gente. Há gente que era de cor branca, por exemplo, mas que era mestiça, que é o Alberto Lemos. Há gente que está metida nisto, no apoio, ora à democracia, ora ao nacionalismo. Pronto. Como é que eu ligo isto agora à guerra colonial?
é que este nacionalismo existe de facto até 1962, até 1958. Entre 58 e 62, a movimentação é tão grande e a pluralidade de reivindicações é tão grande. Há umas que são anteriores, está bem, 1954, 55, tudo bem. Mas a partir de 58 as coisas explodem, pronto. E explodem porquê? Com muita influência externa, com muita influência principalmente do Congo e da Zâmbia, e aparece o confronto tanto ao nível de quem quer mudar de regime, como ao nível das pessoas que querem de imediato a independência. Portanto, há este confronto, mudança de regime ou lutador ou independência. É um plano. Depois há um outro plano em que é o tipo de gente que aparece a fazer reivindicações. No meio disto há duas organizações importantes, ou mais importantes. Primeiro a UPNA, que passa a UPA com a influência do Nkrumah, segundo dizem, ou a influência de muita gente de Kinshasa, não sei, ou de um certo grupo de Kinshasa, e depois aparece o MPLA verbal, pronto, é melhor dizer assim, o MPLA verbal, porque é a partir... portanto, começa o problema que ainda hoje existe de qual é a origem, etc. Mas isso eu não vou pegar nisso agora. O principal é quem é adepto da colonização, da descolonização em simultâneo a uma independência e quem é adepto de, primeiro, uma mudança de regime e depois então vamos ver se há independência ou não. Qual é portanto, para fazer essa ligação de uma forma mais ou menos simplista também. Guerra colonial é uma coisa que, uma expressão, do meu ponto de vista, é absolutamente eurocentrista. Primeiro ponto. Segundo ponto. Começa só a partir dessa altura e desse, vamos lá ver, 1958 até 1962, em que as pessoas falam em independência versus mudança de regime, mas onde aparece com precisão uma mudança radical é quando se começa a falar em luta de libertação nacional organizada, 1962. Portanto, uma coisa são as reivindicações, são as lutas, são o disputar 4 de fevereiro, 15 de março, fala de janeiro já eu tenho algumas dúvidas, porque uma coisa é a reivindicação salarial e a reivindicação contra a brutalidade, outra coisa é a luta de libertação nacional. Eu explico isso. As coisas podem não ter nada a ver uma coisa em concreto. Mas pronto, de qualquer das formas, aquilo que acontece como luta de libertação nacional é aquilo que vai coincidir depois com descolonização. Uma coisa está conforme a outra. O que é que significa isso? Que no que diz respeito a Angola, o que vai acontecer é que quem triunfa de facto, a título definitivo e ponto final, a partir do dia 11 de novembro de 1975, é quem impõe esta lógica que é depois generalizada, que é generalizada à África e a parte da Ásia, que é colonização, colonialismo, descolonização. Autonomizando tudo isto. Quer dizer, do ponto de vista muito simples, uma pessoa pode dizer colonialismo. Colonialismo é capitalismo. É um capitalismo muito mais bárbaro, muito mais anárquico. Mas não vale a pena autonomizar uma coisa que pertence à outra, quer dizer, é a expansão do capitalismo que aparece ali. Estou-me a referir agora, em concreto, a Angola. Não é? O Custódio de Azevedo, para mim, é um dos componentes deste conjunto em que, inclusive, não vai estar sempre na resistência, não vai estar do lado da resistência sistemática, não vai estar do lado da luta de libertação nacional. Ele vai, inclusive, durante algum tempo nos anos 30, vai estar naqueles pequenos poderes locais
não de poder étnico exclusivo, mas de poder colocado pelo poder imperial português, e vai ser representante disso e vai estar dentro disso. Isto é o homem de ligação, não do ponto de vista do poder imperial, dos chefes de posto e dos cipais, etc., mas do poder nem étnico, nem urbano, pronto, nem de padrão cultural português. Daí a importância que ainda por cima está tudo escrito, porque está lá, pelo menos até eu sair de lá, estava lá o processo, não é? Estava lá uma escrita muito, que eu gostei bastante e que revela que qualquer pessoa, uma pessoa, tal como Narciso Espírito Santo, são pessoas que são afirmativas, mas aceitando os outros, das outras bandas, tanto a banda étnica como a banda dos urbanos. Isto é o principal do Gustavo de Azevedo. Quanto agora à guerra colonial, se calhar podemos agora... Uma pergunta, Eugênio. O Narciso, ele pertenceu à Liga Africana também, não foi? Passou... Não teve muito tempo. O Narciso Espírito Santo... É o que eu estava a dizer desde o princípio. Uma coisa... Olha, eu dou talvez um exemplo que já é capaz de dar mais fricção, mas é um bom exemplo para ligar duas pessoas que têm origens completamente diferentes, mas que têm posições ao longo do tempo que vão ser similares. Viriato Cruz. Viriato Cruz é aquele indivíduo que está dentro do movimento da luta de libertação nacional, ele está há 3 anos ou 2 anos. Foi para onde foi, ficou lá e acabou. Quer dizer, não tomou partido por um lado, não tomou partido por outro. Não tomou partido. Isto, estando eu a reduzir as coisas a estas duas correntes, não é? O nacionalismo que advém do próprio poder colonial, que é de cima para baixo, e um nacionalismo que vem de baixo para cima, que é da luta de libertação nacional. São duas componentes que, até certo ponto, não apenas se opõem, há aquela gente que está no meio e que está dos dois lados, ou tenta equilibrar os dois lados, mas depois há as duas componentes que se afirmam como hegemónica uma e a outra hegemónica. Não é? O Viriato Cruz era daquelas pessoas que, a quem é que eu posso ir buscar? Posso ir buscar o Dino Matrosse, que deve ser das únicas pessoas que até agora disse que, atenção, o Viriato Cruz não era adepto da luta de libertação nacional e da luta, não, desculpem, da luta armada. Ele escreveu isso. E é um aspecto que, como é que é? Liga totalmente àquilo que foi a trajetória do Viriato Cruz, pelo menos até 1958, ou coisa assim parecida. Para ligar ao Narciso Espírito Santo, é gente... Como um bom marxista só podia dizer isso, só podia ter. Mas o Narciso Espírito Santo não tinha a ver com Karl Marx. Sim, estou a falar de Viriato Cruz. Mas tinha uma posição muito similar ao nível da aceitação ou não aceitação do outro. Pronto, neste aspecto. Logo, aspecto social, logo desenvolvimento separado, logo... para ser brusco, comunidade negra, comunidade branca e no meio a aceitação da continuação dos filhos do país. Portanto, o conjunto, todo o conjunto, sem hegemonia. O grande problema é que houve hegemonia de um lado e houve hegemonia do outro logo a seguir e deu, para mim, o resultado que deu, mas isso é outra coisa. Mas já é a tal história de construção da angularidade ou não. Como é que ela se constrói? Aquilo que aconteceu em 1975 acabou a Angola histórica, vamos começar do zero. Ponto final, parágrafo. Foi assim que aconteceu. Se quiserem fazer perguntas, avancem. Eu depois falarei a seguir, mas obviamente poderá haver aqui um espaço para perguntas. Eu queria fazer uma pergunta, como moçambicano que sou, e porque desconhecia o Quimamoenho, esta figura central, pelos vistos, da história angolana, porquê esta personagem, no livro ou na investigação que fez,
Ou seja, haviam outros personagens, se calhar, ou pensadores mais famosos, ou... Não, isto foi uma coisa mais ou menos casual. Quer dizer, havia uma instituição que desapareceu, chamada Centro Nacional de Documentação e Investigação Histórica. Havia gente que verificava várias coisas, desde os avulsos até os códices, e houve uma pessoa que a gente discutiu, está aqui este indivíduo. Olha, o que é que... Ora, o indivíduo, o principal do indivíduo é uma coisa tão simples como esta. É uma pessoa que tem alguns anos em Luanda, 2 anos, ou coisa assim parecida, para aprender telegrafia, mas continua no Interland de Luanda e não saiu de lá durante bastante tempo. Portanto, inclusive, quando ele passa a ter algum poder local nos anos 30, ele mantém-se no Interland, não vai para a cidade, não é urbano. Ora, um indivíduo destes que escreve aquilo que está transcrito, porque aquilo para mim é uma verdadeira maravilha, quer dizer, um indivíduo que ainda por cima tem coisas escritas no Correio da África, aqui de Lisboa, e tem ligações, acho que não escreveu aí, não tenho a certeza, mas tem ligações à Voz da África, que era de outro conjunto de pessoas. Portanto, a projeção, aquilo que eu disse há bocado entre Liga Angolana e do Jornal Angolense de um lado e o Jornal A Verdade, aqueles que aceitavam o desenvolvimento separado, isso em Angola existe, mas em Portugal existe. A Voz da África eram os apoiantes desse tal, o correspondente ao desenvolvimento separado. O Correio da África era o jornal que era correspondente àquilo que existia lá do Angolense e outros jornais assim parecidos. Ora, o Custódio de Azevedo escreve aqui no Correio da África, para o Correio da África, e tem ligações à Voz da África. O interessante aí é um pequeno desvio que eu posso fazer, é que nesse jornal Voz da África vão aparecer alguns indivíduos, volto outra vez à questão do nacionalismo e da democracia, e porque são origens, e essas origens são importantíssimas. No jornal A Voz da África é onde vão estar um senhor que diziam que ele tinha a mania que era doutor, mas só dava umas explicações, era o João de Castro. Eram 2 indivíduos que eu não me estou a lembrar agora, mas que eram 2 pessoas de Cabo Verde. O João de Castro era de São Tomé, e o importante disto não é aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer, agora estava-me a lembrar do nome de um dos cabo-verdianos, que é o Borja Santos. Pronto, era o João de Castro, Borja Santos e mais outros indivíduos. Qual é a importância disso? É que eles formam em Lisboa o Partido Nacional Africano. 1921, acho eu. E depois, 7, 8 anos depois, as mesmas pessoas formam o Partido Nacionalista Africano. Ou seja, integram-se. Eles já tinham a perspectiva deles. Movimento Nacionalista Africano. Movimento Nacionalista Africano. Não, era partido. Não, mas não interessa, é secundário. O principal disto dizendo eles que eram do Partido Nacional Africano, eles eram nacionalistas já. Eles integravam-se na questão estamos em Portugal, estamos no centro do Império, mas a nossa ideologia é nacionalista. Era um tipo qualquer chamado Ribeiro, era o Borja Santos e era o João de Castro, eram estes 3. E são eles que vão, do ponto de vista do centro do Império, vão apoiar o golpe de Estado de 28 de Maio e depois vão estar metidos vamos estar com conexão, já não da Liga, como é que é? Não, a Liga Angolana vai dar origem à Liga Nacional Africana. Pronto, é uma coisa. E estes indivíduos do desenvolvimento separado não entram nisso.
não entram nem na Liga Africana. Por exemplo, este Custódio de Azevedo, na Liga Angolana e na Liga Africana, na Liga Nacional Africana, ele apenas puseram o nome, ele nem sequer pagou cotas, não quis ter nada a ver com isso. Portanto, aceita a organização, mas pertence ao outro lado. Portanto, mais uma vez, é a última ligação que eu posso fazer agora, e porque é que é isto? É que uma coisa são os indivíduos da Liga Angolana, descendentes dos filhos do país, do jornal angolense, outra coisa são este pessoal. Este pessoal está ligado aos Coribecas e tem ligações à maçonaria daqui. Ao capaz que a Liga Angolana não tinha nenhuma ligação. Eu queria só saber um pouco, fala esta mudança do gentílico angolense na primeira década do século XX, no meio do jornal angolense, Paixão Franco, Francisco Castelo Branco, Augusto Silveira Ferreira, idealizam um jornal com este gentílico angolense. Mas quando é que se dá, afinal, esta mutação do gentílico para angolana? Isto é, está com a República? Ou... Ao nível da definição jurídica, o angolense, a definição de angolense aparece 2 anos depois ou 3 anos depois da República, de 1913, acho eu. E ao mesmo tempo aparece para caracterizar, portanto é angolense, colono, gentil. É como é a classificação, não é? Mas desta classificação, depois, aí aparece o tal desenvolvimento separado, que é a tentativa de, ao nível da organização, primeiro é a definição jurídica, mas ao nível da organização que era incentivada, a organização política, era no sentido, aí aparece a discriminação de algum modo, que é brancos, não brancos. Nós, colonos, e as nossas organizações, e não brancos, é dizer assim, vocês todos juntem-se, os da terra, na Liga Angolana. Aparecem divergências depois. Falei, por exemplo, no Narciso Espírito Santo e falei no Custódio de Azevedo. Porque, em termos de comparar a economia com a sociedade, há uma coisa que é factual. Os filhos do país são completamente bloqueados, começam um bocadinho já com o Paiva Conceiro, mas com o Norton de Matos, aquilo é desenvolvimento separado, a divisão, com o apoio de progressistas. O António Simões Raposo, que é um dos principais progressistas liberais até os anos 50, apoia a Liga Angolana. E depois ainda há mais interessante outra coisa. Um dos tipos que era do Gomes Irmão, que era o contabilista do Gomes Irmão, que era o Guilherme Lima. Guilherme Lima põe dinheiro, vocês organizem-se para a Liga Angolana. É claro que o tipo de gente que é gente que vive em Angola, para Angola e com angolanos, não é? Porque o Guilherme Lima, por exemplo, é outro exemplo, mais um desta anarquia das coisas que eu estou, a forma como estou a dizer. O Guilherme Lima apoia em 1912 a Liga Angolana, 12, 13, mas, por exemplo, em 1919 vai falecer um indivíduo chamado Guilherme Lima do Nascimento. Há muita gente que se chama só Guilherme Lima e é afilhado deste, mas é um indivíduo mestiço que está metido num problema de confronto a sério, em que os mestiços e onde havia muito pouca gente negra são postos na prisão e os brancos são metidos em Portugal, 1919, 1920. Eu fiquei a saber disto através de uma pessoa que foi morta
2 ou 3 dias antes da independência, que era o Henrique Moreira, que é um indivíduo branco, que já é dessa época e que diz que tinha participado nessa rebelião, vamos lá ver, 1919, 1920. Bem, antes de começar, queria esclarecer uma coisa. Suponho que ao editor do livro, não sei quem é que fez uma notícia dizendo que o Jofre Justino, esta parte é verdadeira, foi maoísta. Eu tenho todo o prazer em dizer que sim, senhora, que fui maoísta, do Comitê Revolucionário Marxista-Leninista, também tenho todo o prazer em dizer isso, mas o resto da notícia comete um erro. Eu, em relação aos grupos maoístas angolanos, a ter estado próximo foi mais dos comitês Zenda do que da OCA e dos CAC, no caso. Embora, passado tempos, né, passei a ser muito mais apoiante do pessoal dos CACs e da OCA e daquilo que foi o processo que leva até ao Bloco Democrático do que propriamente do histórico dos comitês Zenda. Era um bocado para esclarecer esta questão. Não é importante, mas é só para esclarecer. Não tenho nada contra os CACs e os OCA, bem pelo contrário. Só é importante também referir o seguinte, que há uns tempos um dos dirigentes dos CACs, que neste momento é um personagem muito importante aqui neste país, um economista famoso, estava num colóquio e estava a dizer algumas asneiras, do meu ponto de vista, claro, se calhar ele achava que não, e eu a certa altura perguntei-lhe o que é que ele achava de quantos anos é que Portugal teria. E ele ficou razoavelmente entalado, sem saber como responder. Porque, de facto, é difícil explicar quantos anos é que Portugal tem. Este Portugal, hoje, tem 50 anos, não tem mais. E tanto tem 50 anos que a sua cultura, a sua forma de estar e a sua forma de viver não tem nada com o passado e, pior, procura branquear esse passado. Né? Somos europeus, no caso, o que é uma coisa verdadeiramente espantosa, né? Porque o Norton de Matos dizia que, Europa, por amor de Deus, nós vamos todos para Angola e vimos cá a Portugal passar férias. Era o que ele dizia em relação à Europa, não é? E, portanto, isto denota uma forma de viver e de estar e de pensar razoavelmente diferente. O Darcy Ribeiro, que é um dos brilhantes intelectuais sociólogos brasileiros que eu tenho o prazer de dizer que sou um fã dele e sou um seguidor da forma de pensar e de viver dele, no caso, dizia que Portugal, o Império Português, era um império específico, um império teocrata, salvacionista, e que se centrava no seu desenvolvimento a partir destas lógicas teocráticas. O que não quer dizer que não tivesse razões económicas, como sempre todos os impérios têm razões económicas, mas aquilo que formulava, aquilo que estruturava o império não eram as razões económicas, como, por exemplo, foi para a Inglaterra, como, por exemplo, foi para a França, como, por exemplo, está a ser agora para os Estados Unidos da América, para esta nova versão americana, onde a única coisa que interessa é o negócio. Né? Não querem saber, mesmo o Trump não quer saber de outra coisa que não seja o negócio. Ponto final. Os ingleses também foram assim, no caso. Os portugueses não deixaram de fazer o negócio, tem um dos piores negócios da história da humanidade, que é a escravatura, no caso, né, que gerou uns largos milhões de pessoas, entre 6 e 16 milhões de pessoas, não só de Angola, como é evidente, a serem transportadas de uma forma inacreditável para o Brasil, para os Estados Unidos da América, etc., aqui para Portugal também. E tem esse aspecto dramático da construção de um novo mundo a partir dessa realidade. O Brasil não seria o Brasil se isto não tivesse acontecido, por exemplo, no caso concreto. Os Estados Unidos da América não seriam os Estados Unidos da América se isto não tivesse acontecido, embora o Barack Obama não tenha nada a ver com esse processo, porque é um nigeriano de origem, não é? Caniano, tens razão. Caniano de origem. E o que é verdade é que neste conjunto de pressupostos, sendo um império e sendo um império teocrático, a problemática da nacionalidade é uma problemática, do meu ponto de vista, sem lógica.
peço imensa desculpa, não tem lógica. Embora eu, por exemplo, diga que sou de coração e de alma angolano, né? Embora não tenha o bilhete de identidade e o passaporte angolano, porque o regime não me quer dar, eu pedi, e até hoje não me deram. A verdade é que, do ponto de vista histórico, cultural, sociológico, não existe este pressuposto, para mim, das lógicas da nacionalidade. E o exemplo mais espantoso que releva essa realidade é precisamente o exemplo angolano. O exemplo angolano é a raiz da continuidade, por exemplo, de Portugal. Se não tivesse havido os barões de Cabinda a fazerem os tratados de Simulambuco, no caso, Portugal tinha desaparecido ali em volta dos 1870. Tinha desaparecido. Né? Há documentos escritos do governo português, de ministros do governo português, a dizer: pá, a gente vai desaparecer do mapa, não temos condições para sobreviver. Está escrito, não é nenhuma fantasia minha. E isto denota essa característica. Este espaço sempre foi um espaço imperial, com todas as características positivas e negativas. Há quadros do século XVII, se eu não me engano, onde mostram senhores de cavalo e de farda, no caso, negros, a cavalgar aqui em Lisboa, né? Portanto, senhores do poder. Imperial comercial. Imperial comercial, senhores do poder, no caso, e isso é interessante, porque não é assim tão normal quanto possa parecer. E há, obviamente, aquela história do primeiro filho do rei do Congo que é transformado em bispo. Né? Em bispo. Hã? Sim, precisamente. O que isto prova e denota e caracteriza aquilo que eu vou, a partir daqui, desenvolver. Depois temos, ali por volta de 1820 e tal, em cima da Revolução Liberal, a Confederação Brasílica. A Confederação Brasílica é outro exemplo de como o Império estava estruturado por formas que não eram as normais no espaço global e, sobretudo, no chamado espaço eurocêntrico. O Brasil declara a sua independência e, quando o Brasil declara a sua independência, durante um ano, vão à net e vão lá encontrar a Confederação Brasílica, e lá está explicado, e durante um ano, em Angola, né, há uma estrutura militar que se bate pela ligação do Brasil, de Angola ao Brasil. Benguela. É a elite angolense, no caso, eu vou buscar esse nome, embora possa ser um bocado errado, a elite angolense, no caso, prefere a sua ligação ao Brasil à ligação a Portugal. Né? E é essa característica que se vai mantendo por montes de tempos e processos e alturas e circunstâncias e que vão justificando coisas como: quando vem a Primeira República, né, já depois, portanto, do desaparecimento da ideia da Confederação Brasílica, já depois da famosa Conferência de Berlim, que leva onde Portugal, com os tratados de Simulambuco, consegue manter e ganhar algum espaço colonial, no caso, e note-se que Portugal, nesse processo da Confederação, da Conferência de Berlim, se bate por uma coisa que é corretíssima, não é? É totalmente absurdo aquilo que nós vivemos hoje em África. A maior parte dos países africanos não têm lógica cultural nem sociológica, não têm lógica. E foram montados e estruturados na Conferência de Berlim. Foram montados e estruturados pelos interesses ingleses, pelos interesses belgas, pelos interesses franceses, e Portugal bateu-se contra, e com toda a razão, diga-se passagem, esse pressuposto e esse processo. O único que acompanhou Portugal por outras razões foram, curiosamente, os Estados Unidos da América, que defendia que a solução para a África era a independência dos povos africanos, ponto final.
e, portanto, também é bom lembrar isso, porque há muito de progressismo nos Estados da América que convém não esquecer, e por isso eu gosto de beber Coca-Cola, se me permitir. Posso interromper? Foi à vontade. Sobre a Confederação Brasílica, Sim. eu, infelizmente, teve uma chamada, não segui o teu raciocínio. Mas uma das razões da Confederação Brasílica, uma das bases, foi a ligação entre os escravocratas. Sim, claro. Sim, claro, absolutamente. brasileiros Sim, sim, absolutamente. Porque quando o Dom Claro. Pedro, quando o Dom Pedro I do Brasil, digamos, assume o Império, não é? Uhum. Certo. Ele já era rei, porque era o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Sim. E, portanto, ele, sendo regente, tinha função de rei. Mas ele é induzido a declarar-se imperador e não rei. E, na elite brasileira, eles tinham pretensões imperiais de herdar o Império Africano Português. Deixas-me continuar agora. Não, deixa-me Sim, só sim, está bem. acabar o raciocínio. E esta é uma das preocupações. Entretanto, quando é feito a Constituinte tinha a abolição da escravatura. E o Dom Pedro sofre pressões dos escravocratas que não queriam a abolição da escravatura e queriam uma abolição gradualista. E, portanto, os escravocratas não queriam. Simultaneamente, em Moçambique e em Angola, os escravocratas estavam interessados em manter o negócio e estavam contra as preocupações inglesas da abolição da escravatura e sob a influência que entre os liberais em Portugal se fazia por razões humanitárias contra a escravatura. E, portanto, a Confederação Brasílica há uma situação em que há duas possibilidades. Uma é integrar-se no Império Brasileiro, outra é portanto, assumirem a independência e associarem-se em confederação. Daí o nome da Confederação Brasílica. Eu agradeço a tua intervenção, porque até permite facilitar um bocado aquilo que eu vou dizer a seguir. Porquê? Por um lado, porque a escravocracia não é só branca. Não é? A escravocracia é, no caso, mestiça e negra. Também. Mestiça e negra. Eles estão entre os que são contra. Precisamente, é mestiça e negra. E, portanto, quando eu falei em angolense, também passou por esse pressuposto e por essa característica de quem faz o processo da Confederação Brasílica. Mas tens toda a razão. Curiosamente, se o Dom Pedro IV tivesse aceito ser imperador e tivesse continuado, ser imperador realmente do espaço da expressão portuguesa, de todo o espaço da expressão portuguesa, ele era o imperador sem império. Portanto, E o rei de Portugal não era imperador, mas tinha império. Precisamente, era essa a questão. E em 1834, atenção, quando é o reconhecimento da independência do Brasil, Portugal e Inglaterra obrigaram o Brasil, em troca do reconhecimento da independência, eles renunciarem às pretensões coloniais na África Portuguesa. Sim. E isso, por acaso, isso não sabia, porque agradeço essa informação. Mas, na verdade, o problema que isso levanta tem estritamente a ver com este pressuposto. Não existia uma lógica nacionalista em todo este processo no século XIX e continua a não existir durante muito tempo. Tanto é assim, né, que os princípios do imperialismo são mantidos quer no Brasil, quer cá em Portugal. Tanto é assim que em 1890, 91, 89 há o ultimato inglês e há toda a batalha pró-império, feito pela ala progressista do país, que eram os republicanos, no caso, né? E tanto é assim que até 1959, né? 60, até ao Programa para a Democratização da República, né? Até ao Programa para a Democratização da República, os democratas, os republicanos e até 1957 os comunistas, eles próprios também, né? Eram muito mais afins a uma lógica federal do que a uma lógica de declarações de independências.
É num congresso onde está o Lúcio Lara, por exemplo, né, no Partido Comunista Português, que é feita o pressuposto de que o Partido Comunista Português passa a defender as independências das colónias. 1957, note-se. Né? Só um pormenor. Força. Dos povos coloniais. Sim, dos A povos. da independência dos povos coloniais. Sim, sim. Nem Ora, sequer, povos coloniais é um plural. sim, nem sequer é... É todos os povos coloniais. Atenção, é um Bem. pormenor. Não é? Regressando um pouco atrás, portanto, estava a falar da Confederação Brasílica, da Conferência de Berlim, da estruturação absurda, caótica, catastrófica para a África daquilo que foi o resultado da Conferência de Berlim. E é neste campo de batalha que a elite angolana, sobretudo, não quer dizer que não houve fundamentos também essenciais, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, é de São Tomé e Príncipe e de Angola que sai uma das fações que vai ser tão importante que chegam ao ponto de terem um deputado no Congresso e um senador no Senado em Portugal em 1921. Né? Em 1921. O que é absolutamente inovador em relação ao resto do mundo. Né? Em relação ao resto do mundo. E é aqui em Portugal, que outra característica que é fundamental, que se desenvolve dinamicamente, né, uma polémica ideológica no seio da elite angolense, né, e no seio da elite africana em geral, São Tomense, Angola e Moçambique sobretudo, né, sobre o panafricanismo. Como sabem, existiam duas tendências no panafricanismo, a do Marcos Garvey e a do Dubois. Aqui em Portugal, a tendência radical que há bocado o Enyuka lançou do Partido Nacional Africano é precisamente o pessoal do Marcos Garvey, e o da Liga Africana é o pessoal do Dubois. Esse pessoal do Dubois, em 1921 ou 22, traz a Lisboa a possibilidade de fazer aqui a terceira conferência panafricanista. Não E aconteceu. é cá o Mário Domingos, Hã? que é São Tomense. Mário Domingos. Sim, isso é depois, E nessa perspectiva, é por isso que há uma coisa muito curiosa, que não há conferência, mas há um colóquio onde o Dubois faz uma intervenção muito interessante, que é ouvida pelo Ministro do Ultramar português. Portanto, o Ministro do Ultramar português foi apresentar os seus cumprimentos àquele ideólogo e líder internacional panafricanista que se chamou Dubois. Neste conjunto de pressupostos, né, há, no seio da Liga Africana e no seio do Partido Nacionalista Africano, no meio das suas divergências, sempre duas questões. O pressuposto básico é ou a defesa de uma federação com Portugal ou a defesa de uma federação sem Portugal. O pessoal do Partido Nacional Africano, João de Castro, concretamente, defendem uma federação ou uma confederação de países das colónias portuguesas sem Portugal. Dos povos de Portugal. Sim, dos povos sem Portugal. E agora está-me a escapar o nome, como é que ele se chama? O José de Magalhães, que defende na Liga Africana precisamente o pressuposto de uma federação com Portugal. E é de tal forma divergente a relação entre eles, né, que no segundo Congresso Panafricanista, um dos líderes da Liga Africana, que foi só a Liga Africana que foi esse Congresso, defende na Liga Africana que as relações entre os negros e os brancos e a restante comunidade do espaço português eram relações absolutamente saudáveis e naturais. Coisa que levou a um debate ideológico enorme com o pessoal do Partido Nacional Africano, porque não era verdade, como é óbvio, né? Não era definitivamente verdade. Aliás, o Enyuka já fez referência a isso, não vou perder muito tempo com essa questão. Há todo um tempo, que é o tempo da Primeira República, onde a movimentação cultural, ideológica, social é enorme. Há um papel essencial não só dos homens africanos,
mas também das mulheres africanas, né? As mulheres africanas da Liga das Mulheres Angolanas, se eu não me engano, fazem um protesto, por exemplo, quando a Assembleia Nacional Portuguesa recusou o voto às mulheres. Né? E, portanto, isto denota que a sua movimentação era uma movimentação, para já progressista, como é evidente, e para além de ser uma movimentação progressista, era uma movimentação alargada ao pressuposto de todo o espaço da língua portuguesa, exceto o Brasil, porque já era independente. Bem, nascem variadas movimentações em todo este processo. Vou sintetizar. Em 1931 nasce, vais-me perdoar, o Movimento Nacionalista Africano. E o Movimento Nacionalista Africano é um recuo do ponto de vista ideológico grave dentro das movimentações africanas, porque é um recuo para um portuguesismo de extrema-direita. É um recuo para um portuguesismo de extrema-direita, é um recuo para um imperialismo ultraconservador. E é feito tanto pelo José de Castro, tanto pelo João de Castro, como pelo José Magalhães. O João de Castro é o fundador do Movimento Nacionalista Africano e vai convidar o José Magalhães, passado um tempo, para fazer parte, e ele faz parte, desse Movimento Nacionalista Africano. Nacionalismo imperial. E é uma lógica de nacionalismo imperial, eu não... Sim, ok, vou aceitar isso. Não. Olha, viva, quem eu não estava já à espera de ver. Tudo bem? Força. Na verdade, aqui há um tempo, há um compasso de espera que é importante relevar. É o compasso de espera que resulta do fascismo, da ditadura e da repressão sobre os movimentos sociais e sobre os movimentos políticos gerados pelo regime do Sr. Salazar. E esse compasso de espera, por um lado, bloqueia a continuidade lógica daquilo que eram os movimentos da Primeira República, por outro lado, faz renascer outro tipo de movimentos e outro tipo de organizações. E aqui é uma outra questão que eu vou pedir imensa desculpa ao meu querido camarada Alberto Neto. Aqui é uma outra questão que me leva a ter algumas divergências de fundo com não poucos intelectuais, historiadores e cientistas políticos do espaço da expressão portuguesa. Na verdade, é muito estranho, se formos ver o que aconteceu em Angola, o que aconteceu na Guiné, o que aconteceu em Cabo Verde, o que aconteceu em São Tomé e o que aconteceu em Moçambique, há coisas que são muito estranhas. Só para ficarem com uma ideia, em Angola contabilizei 34 organizações entre 1961 e 1974 a mandarem petições para a Organização das Nações Unidas. Em Moçambique, 6. Na Guiné-Bissau, 4. São Tomé e Príncipe, 1. O que é que isto significa, do meu ponto de vista? A impossibilidade constatada, né, em unificar as organizações e criar as condições para que o combate político fosse feito de uma forma mais eficaz em Angola, o que não aconteceu na Guiné-Bissau, nem aconteceu em Moçambique. As três ou quatro organizações, a UNAMI, a DENAMO, a MANU, etc., rapidamente se juntaram para criarem a FRELIMO e uma parcela delas criou a tal organização maoísta, a COREMO, que durante algum tempo foi uma organização com alguma agitação e alguma intervenção até militar dentro de Moçambique. Depois foi tomada de assalto, enfim, já não interessa para a história. Mas o que é verdade é que são poucas as organizações ao pé destas 34. Nem vou entrar naquela discussão metafísica que é feita aí em muitos sítios, que o MPLA nasceu em 1956 com o PLUA e com o Partido Comunista de Angola e com mais o MINA e com mais o etc.
Isso é tudo metafísica para mim, porque o que conta no essencial é a existência de tantas organizações, a divisão no seio dos nacionalistas, a separação sectária no seio dos nacionalistas. E isso é fundamental para a fragilização das lutas em Angola. E é fundamental até 1974. De tal forma que o MPLA só ganha, de facto, peso nas Nações Unidas em 1970. E curioso da história, enquanto que a Frelimo era sempre recebida, enquanto que o PAIGC era sempre recebido, até o CLSTP era recebido, diga-se passagem, por causa das suas ligações, sobretudo ao PAIGC. Em relação a Angola, só depois de algo que toda a gente se esquece, que eu acho que é o princípio do fim do Império Português. Quem é que fez nascer o Império Português? Quem fez nascer o Império Português? Se, na verdade, o nosso querido amigo Darcy Ribeiro tem razão, e se isto era um Império teocrático, quem fez nascer o Império Português foi o Papa, com as autorizações que permitiu que a expansão portuguesa acontecesse. Quem mata o Império Português? Quem mata o Império Português é o Papa, quando recebe o MPLA, a Frelimo e o PAIGC, em 1970, em julho de 1970. 1 de julho de 1970. É o Papa. E entre 1 de julho de 1970 e o 25 de abril de 1974, há uma organização que consegue manter a sua atividade militar significativa, que é o PAIGC. Há uma organização que vai crescendo dentro de Moçambique, que é a Frelimo, no caso, e há a permanente, sistemática e dolorosa divergência no seio das organizações angolanas que bloqueia, de facto, o crescimento da luta armada em Angola e o crescimento da luta nacionalista em Angola. Não é um problema que tenha a ver só estritamente com a guerra entre a UPNA, que no fundo era a declaração da independência ali do Congo, no caso concreto, e depois UPA e depois FNLA. Não é um problema do surgimento da UNITA, no caso também em 1966. É no seio do interior da estrutura do MPLA e da zona cultural e ideológica do MPLA que nascem dezenas de organizações que o bloqueiam, que o limitam. E é essa a questão que leva a que, em 1974, a independência seja tão dolorosa como foi. E fico-me por aqui e, portanto... 75, desculpa. Toda a razão, que vergonha a minha. E, portanto, agora vamos para o debate. Eu gostava